Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 16, verso 11. Atos 16, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito, colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, nós estamos diante da sua palavra, nós somos dependentes completamente do Senhor. Conforme nós vimos na leitura desse texto, se o Senhor não abrir o nosso coração, se o Senhor não vier sobre nós, nós não podemos compreender, nem nos atentarmos, nem mesmo responder ao chamado do Senhor através da pregação da sua palavra. Por isso nós suplicamos que o teu Espírito haja no nosso meio, Senhor, realizando a sua obra e seus propósitos na vida de cada um daqueles que estão aqui presentes nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Poder sentar. Quando nós olhamos para o contexto imediato dessa passagem, quando nós falamos anteriormente, nós percebemos que o apóstolo Paulo, conforme vimos, ele tinha os seus planos, seus propósitos. Ele queria ir até a Ásia, não conseguiu. Ele tentou ir a Bitínia e também Deus não permitiu. E por fim eles recebem uma visão, Paulo recebe uma visão, e coletivamente o verso 10 nos diz que eles interpretam essa visão como um chamado de Deus, indicando onde eles deveriam pregar o evangelho, que era na Macedônia. E assim, conforme o texto vai dizer no verso 10, imediatamente eles tomaram providência para responder e obedecer ao chamado de Deus. E então, o texto que nós estamos diante de nós, na verdade, o capítulo 16 por completo, ele é um breve registro, resumido de Lucas, de algumas conversões pontuais que tiveram em Filipenses. Houveram muitas outras, porque essa igreja ela vai crescer, ela vai se expandir. E conforme nós vemos, anos mais tarde, Paulo vai escrever uma carta para essa igreja, que é a carta de Filipenses, né? Levando consolo, dando algumas orientações para essa igreja, que era uma igreja muito frutífera, uma igreja que Paulo tinha um relacionamento muito afetuoso com eles. Nós vamos ver isso de maneira mais clara, mais para o final do capítulo 16, onde nós vamos até visitar algumas partes da carta de Filipenses. Mas, quando nós olhamos para o cenário que nós temos diante de nós, uma das coisas que ficam muito claras para nós, enquanto povo de Deus, é que isso já é também uma aplicação para nós, é que muitas vezes a visão que nós recebemos, o chamado de Deus para o serviço, ele nem sempre bate com a realidade no ministério. No sentido de que muitas vezes nós ouvimos um chamado, nós ouvimos a vocação do Senhor, nós entendemos que Deus está nos concedendo dons, talentos, e Ele está nos conduzindo a determinada área de serviço no reino de Deus. E no primeiro momento, quando a gente pensa, olha, eu estou sendo chamado por Deus para servir, nós muitas vezes cometemos um erro que nós não cometemos só no ministério, mas muitas vezes é no trabalho, é na faculdade, é no casamento. Nós romantizamos, nós criamos um romance e achamos que tudo vai ser lindo, belo, perfeito, flores e glória. E na verdade, o início do ministério de Paulo em Filipos, ele é de fato retumbante, porque quando eles chegam lá, eles já se deparam com uma ação extraordinária do Espírito Santo fazendo uma conversão.
miraculosa na vida de uma mulher que não é europeia, mas é asiática. Mas quando você olha no prosseguimento do capítulo, depois disso, Paulo só encontra oposições e tribulações. Você percebe, por exemplo, que no verso 16 ele vai ter oposição tanto de Satanás, como também ele vai ter oposição dos homens perversos. Você nota que depois ele vai ser preso, juntamente com Silas, e que ele vai ser chicoteado, ele vai ser agredido fisicamente, e ele fica preso, e Deus, por causa de uma ação miraculosa, liberta ele da prisão. Isso é importante nós percebermos, porque isso já é uma lição que nos assegura de que quando Deus nos chama para o serviço, para o ministério, para trabalhar em qualquer área da igreja, nós precisamos ter uma noção de que nós podemos desfrutar, e muitas vezes nós vamos desfrutar de coisas maravilhosas que Deus pode fazer através de nós, mas que muitas vezes também nós vamos passar por tribulações. E se você for verificar em termos de proporção o que acontece em Filipos, Paulo, pelo registro de Lucas, ele mais passa lutas do que mais há registro aqui de coisas maravilhosas acontecendo. Então a primeira coisa que nós precisamos pensar é isso, e entender: Deus está chamando você para trabalhar em alguma área, servir a Ele, e saiba que você vai ter dificuldades. Servir a Deus não é fácil, tem um custo, tem os seus desafios, mas vale a pena. E na verdade, o que é que sustenta Paulo quando ele está na prisão? O que é que sustenta Paulo quando ele está ajoelhado, amarrado sob um tronco e ele está sendo chicoteado? O que é que sustenta Paulo, irmãos, quando as pessoas estão difamando ele? O que é que sustenta Paulo quando os irmãos das igrejas estão se levantando contra ele? O que é que sustenta Paulo no ministério? É a visão que Deus deu para ele, é o chamado. Então a primeira coisa também que nós também precisamos entender é que, embora nós vamos sofrer, você precisa se lembrar quem chamou você para servir. Você precisa se lembrar de quem deu os dons espirituais para você servir e quem vai pedir contas desses dons. É Ele, é o Senhor. Desculpe. Então essa é uma das primeiras coisas que nós precisamos aprender a olhar para esse texto, para que nós continuemos a obedecer a Deus, continuemos a realizar a sua obra, independente daquilo que nós muitas vezes estamos passando. E quando então nós olhamos para esse texto, o que nós temos diante de nós? Pelo menos 3 pontos. O primeiro ponto nós podemos classificar como a providência de Deus, verso 11, verso 12, quando Deus ele vai mostrar para nós como foi a trajetória e a instalação da chegada do apóstolo dos seus missionários na cidade de Filipos. Em segundo, nós temos a conversão de Lídia, registrada no verso 13 e 14, como se deu a primeira conversão na Europa, como que aconteceu essa conversão, como que acontece, o que acontece num processo de conversão, o que é necessário para uma pessoa se converter a Deus? Essa é uma pergunta que esse texto ele responde para nós. Na verdade, a grande questão central desse texto é essa. Ela está registrada não para mostrar que eles fizeram uma viagem de navio, não para mostrar que eles obedeceram apenas o chamado de Deus e outras coisas que esse texto tem que nos ajudam, tantas informações interessantes, mas o foco central, o ápice desse texto é os versos 13 e 14, mostrar a obra de Deus no coração do homem. Como que acontece uma conversão? Esse evento que para nós muitas vezes é misterioso e muitas vezes emblemático, quando nós jamais nos esquecemos, daquela experiência única, do momento em que Deus nos visitou e nós então recebemos a sua palavra, nós nos convertemos ao Senhor crendo nas suas promessas, E por último, nós temos aí as evidências da conversão no verso 15, quando nós vamos ver de fato os sinais verdadeiros de um coração que foi transformado por Deus. Então vamos observar esses 3 pontos. Então, primeiro nós temos a providência, quando Deus ele vai dirigir
essa campanha missionária para proclamar o evangelho quando eles vão chegar em Filipos. Então, olhem para o texto comigo. Veja que o verso 11, ele começa dizendo para nós que eles, tendo, pois, navegado de Troade é a antiga Troia, e a cidade portuária onde eles recebem a visão e eles ficam algumas semanas. Aí então o texto vai dizer que eles foram diretamente para Samotrácia. Samotrácia, até hoje, se você entrar no Google e você digitar a ilha de Samotrácia, você vai ver que é uma ilha que está no meio do trajeto entre Troade e Neápolis, que não se chama mais Neápolis no dia de hoje. É uma cidade chamada Kavala, moderna Kavala, uma cidade que fica dentro de um golfo, uma cidade bonita, uma cidade portuária também. Então, o texto bíblico vai dizer aqui no verso 11 que eles foram diretamente. Em algumas traduções, vai dizer assim, que nós fomos em direitura, é o termo bíblico que é traduzido. E na verdade essa linguagem, às vezes a gente pensa que é como se Lucas simplesmente quisesse dizer assim, nós fomos em linha reta, não fizemos nenhuma parada, nós fomos direto para Samotrácia, não desviamos o nosso percurso. Quando na verdade não. Lucas, ele está usando uma linguagem do grego, que é uma linguagem náutica. Isso sugere que Lucas ele tinha experiência em navegações. E essa palavra direitura ou diretamente, ela também pode ser traduzida como fomos em linha reta com ventos favoráveis, no sentido de que o barco, o navio que eles estavam, ele não sofreu nenhuma tempestade, nenhuma avaria. Eles encontraram um mar sereno e calmo, onde eles viajaram tranquilamente, algo que muitas vezes em alto mar é incomum. Então é como se Lucas quisesse ressaltar que logo após a visão e a obediência, Deus concedeu o seu favor para que eles chegassem ao seu destino de maneira rápida. Porque o texto vai dizer que dali, de Neápolis, no verso 12, eles foram depois a Filipos. Tudo aconteceu em mais ou menos um dia e meio. Então, é interessante notar porque é um contraste nisso. Porque quando nós olhamos para o capítulo 20, no verso 6, eles refazem esse percurso. E lá no capítulo 20, no verso 6, vai dizer, Paulo, que eles demoraram 5 dias no mesmo trajeto. Então, num trajeto que de ida eles levaram um dia e meio, na volta eles demoraram 5 dias, para você ver tamanha dificuldade que era navegar nesses lugares. Então, a Bíblia vai dizer para nós que Paulo chega a Filipos, né? E como essa cidade de Filipos é importante? Na verdade, nós poderíamos ficar aqui 1 ou 2 horas apenas falando da importância da cidade de Filipos, da sua origem histórica, de como ela foi conquistada por Filipe, o macedônio, o pai de Alexandre o Grande, que batiza a cidade com seu próprio nome, uma cidade que ocupava uma posição estratégica. Posteriormente, como o próprio texto vai dizer, nós temos uma outra informação histórica, que essa cidade ela se tornou o quê? Uma colônia romana, mesmo ela não estando na Itália. Ou seja, ela ganhou o privilégio de ser uma espécie de cidade romana sem estar dentro dos perímetros da própria Itália antiga. Então, isso se deu pelo fato de haver uma batalha envolvendo Marcos Antônio, Júlio César e outros homens que estavam conspirando uns com os outros por causa de poderes políticos, e eles vencem um assassino do primeiro imperador. E aí então, por causa que essa batalha acontece nessa região, eles concedem em uma espécie de reconhecimento, homenagem à cidade, o direito dela ser uma colônia romana. Isso trazia muito orgulho para a cidade, muitos privilégios. Imagina se hoje, principalmente a gente que mora aqui no Mato Grosso, paga muito mais imposto que o estado de São Paulo, você chegasse e tivesse uma declaração de que a partir de agora, Três Lagoas estaria livre de todos os impostos de compra e venda. Quantos benefícios financeiros e econômicos a cidade não teria? Muitos. Então, na verdade, esse é até um dos motivos, né, porque as empresas vieram para a nossa cidade, elas são livres de impostos, as grandes indústrias. Então, é exatamente isso. Filipos era uma cidade que prosperava, quem comprava e vendia ali não pagava imposto. Então, você tinha uma civilização muito ampla, não só judeus, romanos e tantas outras
regiões do mundo estavam concentradas nesse local. Sem contar que ela ficava perto de um porto, 16 quilômetros apenas de Neápolis, que facilitava outras rotas comerciais. Então, não só essa questão de ser colônia romana, os cidadãos que estavam ali muitas vezes ganhavam seu direito à cidadania romana, inclusive era uma cidade que soldados aposentados do exército de Roma iam praticamente curtir o seu plano de aposentadoria nesse lugar, que era um lugar tranquilo. Então, muitas vezes ali, os romanos eles não podiam ser julgados de qualquer maneira. Havia um processo cuidadoso. Tanto é que você vai ver que eles prendem Paulo sem saber que Paulo era romano também. E Paulo, quando ele está lá na prisão, ele fala assim, não, nós queremos falar com as autoridades, eu sou romano. E o texto vai dizer que eles ficam o quê? Com medo. Porque um romano, ele não poderia ser preso. Ele tinha que ser julgado cuidadosamente, com uma justiça adequada. Se você não fosse romano, você não tinha esse privilégio. Roma dominava o mundo. Então eles tinham esses privilégios. Então Paulo, ele escolhe a cidade de Filipos de maneira estratégica. E quando eles chegam em Neápolis, eles caminham 16 quilômetros por uma via chamada Via Ignácia, que era uma das estradas mais conhecidas desse mundo antigo, que foi construída pelos romanos, que facilitava o acesso às principais cidades do mundo daquele período. Isso facilitou Paulo viajar de maneira tranquila e em paz, porque naquele período também havia uma outra coisa que Roma favorecia para os missionários, que era uma coisa chamada Pax Romana, que promovia uma espécie de segurança, paz, tranquilidade. Eles lutavam contra os, por assim dizer, piratas e contrabandistas da época para que o comércio pudesse ser feito de maneira tranquila. Então tudo isso facilita. Paulo, ele vai até essa cidade, que era uma cidade de grande importância, e ali ele se instala, conforme Lucas vai dizer, por alguns dias naquela cidade. E é onde ele vai pregar o evangelho nesse local. Ele vai escolher ali como um pontapé inicial para começar a pregar o evangelho na Europa, como se Filipos ele fosse uma espécie de trampolim para o evangelho, para que ele pudesse avançar para outras regiões. Desculpe. Quando nós escutamos essas coisas, a gente tende a perceber que Lucas, ele tem a intenção apenas de ser informativo. Eu vou informar alguns detalhes da viagem. Mas muitas vezes, quando você estuda aquele período da Bíblia que nós chamamos de período interbíblico, que é aquela página branquinha que tem na Bíblia proposital para falar que houve os 400 anos de silêncio de Deus, onde Deus não levantou profetas, muitas coisas importantes acontecem naquele período. Muitas coisas importantes que favorecem a disseminação e a pregação do Evangelho. E, por exemplo, nós temos, um pouco antes disso, a diáspora dos judeus, que disseminam e eles instalam sinagogas por todo o mundo. Então você tem uma espécie de fundo religioso que aguarda as pessoas. Por exemplo, o texto bíblico vai dizer que Lídia era temente a Deus. Em que sentido? Tal como Cornélio era temente a Deus, ela já havia tido algum contato com a fé judaica, e provavelmente pelo costume, que o texto bíblico vai dizer aqui, nós vamos ver mais para frente, ela estar na beira de um rio cultuando a Deus no lugar de oração, isso era uma prática judaica. Então ela era uma mulher que provavelmente foi evangelizada por judeus. Então quando nós olhamos para a diáspora dos judeus, para essas ruas, essa Via Ignácia, essa Pax Romana, entre outras coisas que nós poderíamos citar, como talvez um dos fatores mais importantes, que é a facilidade de comunicação. Nós não temos essa facilidade hoje em dia, quando nós saímos de um continente para o outro. Quando nós vamos do Oriente ao Ocidente, ou vice-versa, nós não precisamos nem muito longe. Sai daqui e vai para o Paraguai. Tirando o Paco, né, que fala Paraguai, né, Paco? Ele tem facilidade. Nós, chega lá, você não vai entender nada, muitas vezes, que eles vão conversar. Você vai na Bolívia, ou você vai na Argentina, talvez seja um pouco mais perto do nosso dialeto,
Mas se você sai, por exemplo, para outro continente, se você vai para a Europa, né? Você chega lá, você dificilmente vai ter a facilidade de se comunicar com as pessoas. E nesse período aqui, que eu falei da página em branco da Bíblia, um homem foi muito importante na história. Ele era chamado de Alexandre o Grande, o Magno, filho de Filipe, o fundador da cidade que Paulo está aqui. Qual que era o plano de Alexandre o Grande? Ele queria expandir o seu império. E uma das coisas que ele queria fazer era a helenização do mundo. O que significa isso? Ele queria que a cultura grega ela dominasse todo o mundo. Ele queria transformar o mundo numa Grécia. Ele queria transformar o mundo numa língua só. E aí o que acontece nessa época? Quando você vai estudar grego, o grego ele possui 4 dialetos rebuscados, extremamente difíceis de entender. Mas existe um grego simples, um 5º dialeto, que foi feito para facilitar a disseminação do contato das pessoas, das conversas, das relações. Então, apenas a título de comparação, o grego, que é o grego que nós chamamos de grego koiné, na pronúncia erasmiana, mas na pronúncia original, grego kini, esse grego, ele era como se fosse hoje uma língua básica e popular no mundo todo, o inglês. Só que o grego ainda era mais simples ainda. Qualquer pessoa poderia ter acesso a esse linguajar. É por isso que a Bíblia, no Novo Testamento, ela é escrita em grego. Paulo ele é um hebreu, ele é um judeu, mas ele escreve em grego. E uma coisa que também contribuiu muito é que com esse linguajar popular nós temos nesse período, uma versão bíblica do hebraico, foi traduzida para o grego, que muitas vezes a gente escuta falar a Septuaginta, né? Então essa palavra, a Septuaginta, ela é a versão grega do Antigo Testamento, traduzido para esse grego comum. Então as pessoas, elas tinham acesso fácil uns com os outros às verdades de Deus. E isso mostra o quê? Isso mostra a providência silenciosa e soberana de Deus na preparação e na pavimentação para a chegada do Evangelho. Então é como se Deus... Perdão, irmãos. É como se Deus ele viesse preparando o mundo na sua religião, nas estradas que ele faz, um ambiente propício para a pregação do Evangelho, para os missionários poderem viajar tranquilamente, um linguajar onde todas as pessoas podiam se comunicar de maneira tranquila. E como que isso pode ser entendido? Em Gálatas, capítulo 4, Paulo fala em que momento da história Deus entendeu que era adequado enviar Jesus. Ele fala assim, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que significa essa expressão na plenitude dos tempos? A plenitude é algo completo, é algo que está pronto, algo que está maduro. Para o judeu, principalmente, dizer que alguém estava na plenitude da sua idade era dizer, por exemplo, que um moço ele havia deixado de ser um menino e ele passou a ser um homem. Ele estava maduro. Ele agora não era mais considerado um jovem, mas ele era considerado um homem. Então é como se Deus estivesse dizendo assim, o mundo deixou de engatinhar, de ser um menino e ficou pronto na sua linguagem, na sua cultura, na sua religião, para receber o meu filho. E que tudo isso fosse propício para a propagação e disseminação do Evangelho. Então, o que nós vemos nisso que é tão importante para nós, que muitas vezes se negligencia? É a doutrina da providência de Deus. Deus está fazendo o quê? Guiando, movendo as peças, organizando as coisas do mundo para que Jesus viesse, o Evangelho fosse pregado. E veja o favor de Deus, como eles facilmente têm acesso à Europa, sem precisar de passaporte, sem precisar de outras burocracias, e pregar o Evangelho numa outra nação. Hoje nós não temos essa facilidade, mas isso nós vemos a providência de Deus. Então, da mesma forma, irmãos, e aqui cabe essa aplicação para nós, se no primeiro advento de Jesus, Deus preparou o mundo de tal maneira, a Bíblia está repleta de alertas de Deus falando que Ele está também preparando o mundo para o seu segundo advento. Então, se num primeiro momento Deus esperou a plenitude dos tempos para enviar o seu Filho uma primeira vez,
Nós devemos saber, conforme Pedro diz, que certamente em breve ele virá. E que isso vai acontecer conforme as profecias de Deus, as coisas que Deus estabeleceu, como devem ser feitas, elas vão acontecer. Então isso é para a gente entender que Deus, de fato, ele é o autor da história. Não é à toa que Deus impede Paulo de ir para as regiões que ele queria. Isso tudo mostra o quê? O favor de Deus, os propósitos de Deus para alcançar a Europa e depois o mundo. Quando nós chegamos no verso 13 e 14, nós temos então a conversão de Lídia. Então nós percebemos que Deus, ele vai dirigir o seu povo para quê? Para proclamar o evangelho e através disso abrir os corações das pessoas para receber a palavra de Deus. O que chama a atenção no primeiro momento, quando a gente olha para o verso 13, veja aí que diz a Bíblia: no sábado saímos da cidade para a beira do rio. Chama a atenção o que Paulo não fez. Porque quando a gente volta para a visão do capítulo anterior, dos versos anteriores, perdão, o que Paulo vê? Ele vê um homem macedônio, que está pedindo ajuda, socorro, para pregar o evangelho. É interessante que, embora Paulo tenha compreendido que ele devia cruzar o oceano, cruzar o mar Egeu para pregar o evangelho nessa região, ele não se apega aos detalhes da visão. Ele não fica assim, não, porque eu vi que era um homem macedônio, eu não vou pregar para mulheres, tem que ser um homem macedônio. Não, Paulo, ele lê, ele faz uma leitura do ambiente. E perceba que o texto vai dizer que no sábado ele começa a fazer isso. Isso indica o quê? Que provavelmente Paulo ficou durante a semana andando na cidade como uma espécie de espia. Você lembra quando Josué enviou os espias para ver a terra? Paulo chega na cidade, e ele é missionário, ele é um apóstolo, ele é estrategista. Ele chega na cidade, ele só anda, ele não prega, ele só conhece, ele passa pelos lugares. Provavelmente ele procura uma sinagoga, e ele não acha, porque lembra, qual era o primeiro lugar que Paulo ia quando ele chegava nas cidades? Primeiro na sinagoga, porque primeiro o judeu, depois o gentio. Ele seguia a ordem de Deus. Então, quando nós percebemos isso, Paulo ele procura uma sinagoga, não acha. E por que ele não acha? Porque para o judeu, eles tinham uma lei, uma regra. Para você abrir uma sinagoga, você precisava de 10 homens com famílias. 10 homens que representassem um lar. Então é muito provável que a cidade de Filipos não tinha 10 homens judeus que pudessem representar. Não é à toa que quando Paulo vai à beira do rio, ele encontra lá mulheres. Não encontra homens. Lucas não diz que há homens lá, mas há mulheres tementes a Deus ali. Pessoas que estão ali se reunindo com a prática judaica. Algumas razões que pode ser que não haja judeus. Simplesmente porque, de fato, haviam poucos. Poderia ter 9, 8, 7. Mas, como eles eram criteriosos, não podiam abrir uma sinagoga. E pode ser que o decreto de Cláudio, que acontece, Paulo menciona em Filipenses, ele tem um conflito com os judeus lá em Roma, expulsa os judeus de Roma. Depois eles começam a expulsar os judeus dos territórios romanos, tenha feito muitos judeus irem embora de Filipos, porque eles talvez tenham sofrido algum tipo de perseguição. Então talvez seja por isso que nessa ocasião Filipos não tinha uma sinagoga. Mas pode ser também que só como a gente falou, não haviam famílias ali instaladas, não por causa de perseguição ou qualquer outra coisa. Então, procurar um lugar de oração significa que o texto bíblico está dizendo para nós assim, como era um costume em lugares que não tinham sinagogas, o povo de Deus, muitas vezes os judeus, eles se reuniam à beira dos rios para buscar a Deus, orar a Deus. Às vezes até as sinagogas eram construídas perto de riachos, com ribeiros, com águas correntes, para facilitar nas purificações, nos atos onde eles pegavam água, levavam, faziam os rituais deles. Muito provavelmente eles se inspiravam também no Salmo 1, que diz lá o verso 2, que o justo, que é diferente do ímpio, ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas correntes, que dá o seu fruto na estação certa e a sua folha nunca murcha. Então é como se ele estivesse, na cabeça do judeu, era um símbolo, e o judeu é muito de símbolo, de espiritualidade viva, de vida de Deus. Então é por isso que muitas vezes eles se reuniam à beira do rio. E o rio que eles se reuniam é um rio chamado Rio Ganges, que ficava ali provavelmente a uns 2 quilômetros da cidade de Filipos.
Um outro motivo também que pode favorecer a reunião à beira de rios é que nós temos que lembrar o período da história que nós estamos. O povo de Deus já havia passado pelo quê? Pelo exílio, depois voltado. Se você ler o Salmo 37, né? Eu cantei a musiquinha aqui na quinta-feira para os irmãos. Quem estava viu, quem não viu não vai ver nunca mais. Salmo 137, que é aquela música, até tem uma música que canta nas baladas, é o Salmo 137, que fala assim, olha, quando nós estávamos à beira do rio da Babilônia, e nós lembrávamos de ti, Jerusalém. O povo de Deus, como eles não tinham mais a sinagoga e os templos, o que eles faziam? Eles se reuniam à beira do rio da Babilônia, e ali eles cultuavam a Deus em lamentações. Então, muito provavelmente esses fatores influenciavam. Então, Paulo, sabendo dessas coisas, ele vê que não tem nenhum centro onde ele pudesse pregar o evangelho na cidade. O texto vai dizer para nós que eles vão para a beira do rio, aonde pareceu, eles identificaram que havia um lugar de culto. Um lugar onde as pessoas se reuniam para falar da palavra, para pregar, para orar, para cantar ao Senhor, para ler as Escrituras, para fazer as coisas que geralmente nós fazemos na liturgia, né? Então Paulo vai dizer que ele se assenta nessa reunião. Ele e seus obreiros, ele se assenta e aí ali ele começa o quê? A falar com as mulheres que estão presentes. E é onde então o texto vai dizer para nós como que foi e quem foi a primeira conversão. E antes de irmos diretamente para a conversão, eu gostaria de chamar a sua atenção para o método de evangelismo de Paulo. Perceba que Paulo chega, abre a Escritura, e ele começa como se ele fosse um pregador ao ar livre, itinerante, não que isso seja um problema, a pregar o evangelho de maneira rasgada, mas ele chega, ele se assenta, e aí o que a Bíblia diz para nós é que ele, depois de se assentar, eles falaram às mulheres que haviam se reunido ali. Havia um grupo de mulheres, e eles então começaram a falar com elas, provavelmente elas deram oportunidade, deram as boas-vindas, deram oportunidade, e eles começam então a falar. Às vezes a gente pensa que evangelizar, irmãos, não que isso seja errado, a gente tem que evangelizar assim também, se possível, é sair na rua, entregar panfleto, falar, olha, Jesus te ama, olha, vai na minha igreja, essas coisas, elas fazem parte do que é evangelizar. Mas é interessante que Paulo ele mostra para nós que pregar o evangelho para as pessoas é uma coisa que a gente faz quando a gente senta com elas, a gente conversa com elas, é uma conversa. Paulo está conversando com essas pessoas. Na minha tradução, fala que nós falamos, mas em outras diz que ele conversou. Ele teve uma conversa. Então, às vezes você quer pregar o evangelho para as pessoas, comece pregando o evangelho com uma boa conversa. Fale com as pessoas. Você tem dúvidas do que Paulo está falando com elas? Lucas não registra o teor da fala, mas há outros sermões de Paulo em outros lugares. Então nós já sabemos o que Paulo pregou. Ele pregou Cristo, irmãos. Ele falou de Jesus. Ele apresentou o evangelho para essas pessoas. Ele falou da graça de Deus, ele falou do perdão de Deus, ele falou da justiça de Deus que se revela na cruz. Ele falou desses temas importantes que nós sabemos que estão presentes nos seus ensinos. E aí, então a Bíblia vai dizer para nós quem é essa mulher. Veja o verso 14. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira. Então aqui já começa. Primeiro, quando diz que ela chamava Lídia, e que ela era de Tiatira, uma coisa importante. Tiatira, que é uma igreja da Ásia, que também está lá na igreja dos Apocalipse, você tem lá as igrejas Pérgamo, Filadélfia, Tiatira, Éfeso, Esmirna, as igrejas que estão lá em Apocalipse, lá das 7 igrejas do Apocalipse, que são igrejas da Ásia. Tiatira era uma dessas igrejas. E Tiatira ficava num distrito chamado Lídia. Então, muito provavelmente, essa mulher chamada de Lídia, talvez porque ela escolhe esse nome como um nome comercial, né? Quando a gente vai abrir um negócio, às vezes a gente não usa o nosso próprio nome, né? Vai lá e usa um nome comercial para fazer isso. Igual muitas vezes os cantores fazem isso, eles nunca usam o nome original, eles usam o nome comercial, o nome que vende, o nome popular. Então, da mesma forma, é como se Lídia estivesse usando essa expressão. Ou, provavelmente, era uma espécie de apelido
para identificar quem era essa mulher, né? Por exemplo, né, esses dias agora que a gente teve o jantar, a gente chegou lá na lista lá, mandaram a lista para os nossos irmãos, aí estava lá na lista, baiano. Aí o pessoal falou, quem é o baiano? Quem é o baiano? Levanta a mão aí, baiano. Lá, baiano. Aí, então, por quê? É um apelido, ele aceita esse apelido, ele gosta de ser chamado assim. Mas, por exemplo, quando vem alguém de fora do país, a gente chama ele como? O gringo. Ou se não, você tem lá um amigo que veio do Maranhão. Às vezes todo mundo chama, ô Maranhão, ô Maranhão. E outros nomes. Então, por causa de região, as pessoas muitas vezes são chamadas. Então, Lídia é como se ela fosse chamada a Lidiana, porque ela veio dessa região. Então, essa é mais uma possibilidade. Então, quando nós estamos nesse texto, além disso, vai dizer que ela era de Tiatira. Tiatira era uma cidade conhecida por ser uma cidade, a cidade das tintas, né? Por exemplo, você tem no Brasil Águas de Lindóia, a cidade das águas. Você tem as águas naturais, você pega nas bicas lá que sai água natural, águas boas. Você tem aquela cidade que vende morango. Como chama aquela cidade lá que vende morango? Urânia, cidade do morango, né? Então, Tiatira, ela era a cidade das tintas. Então, naquela cidade vendia tintas. E Lídia vende o quê? Tinta. Qual que é a tinta que ela vende? Púrpura. Ela era vendedora de púrpura, uma cor roxa, as mulheres talvez vão saber melhor, é um roxo, um tom entre o roxo e o lilás. É isso? Isso, mulheres? Sim ou não? Vocês estão em dúvidas? Se eu estou em dúvidas, vocês também? Púrpura. A cor púrpura é muito cara, principalmente nessa época. Para fazer uma quantidade pequena de tinta púrpura, a região de Tiatira, que tinha especificamente esse tipo de espécie, eles pescavam, eles capturavam uma espécie de molusco. E desse molusco eles tiravam uma substância para fazer a tintura. Então, para fazer uma porção pequena dessa tintura, eles tinham que usar aproximadamente 800 moluscos. Então, para você comprar uma tinta púrpura, você tinha que ter dinheiro. E para vender também, quem vendia muitas vezes era rico e tinha muita condição boa financeira para trabalhar nesse ramo. Então, muito provavelmente, Lídia, além de ser um representante dos tintureiros de Tiatira, ela era uma mulher bem-sucedida. Isso fica claro quando ela pede para hospedar os missionários. Ela tinha uma casa muito grande, os seus servos, as pessoas da casa, ela tinha muitos empregados, ela era uma vendedora, ela tinha um comércio. Então, quando nós olhamos para essas coisas, Lídia vendia para as pessoas nobres, para os reis, inclusive a cor púrpura, né? Ela é um sinal aí da nobreza, da realeza. Uma outra coisa que chama atenção no texto, como nós já falamos, é que ela era temente a Deus. Mas aí o que o texto vai dizer no verso 14? Vai dizer que ela os escutava. Todos estavam escutando. Na verdade, o verbo aqui, para ser mais exato, ele deveria ser traduzido como ela nos ouvia com atenção. Tanto é que o segmento do texto vai dizer que Deus abriu o coração para que ela se atentasse às palavras que estavam sendo ditas. Havia uma obra do Espírito. Mas o sentido aqui é mostrar que ela se destacou dos demais, porque ela ouviu a palavra, prestou atenção. E aqui já tem uma aplicação para nós. Quantas vezes, irmãos, nós estamos no culto, nós estamos ouvindo a palavra de Deus e nós muitas vezes divagamos na nossa mente e nós não prestamos atenção. Nós ficamos enfadados. Por exemplo, uma mensagem como essa, muitas informações históricas, muitos detalhes do texto, rapidamente pode trazer um pouco de sono, rapidamente pode trazer sobre nós uma vontade de sair daqui logo e fazer a nossa janta, ou o nosso passeio, ou tantas outras coisas. Às vezes estamos cansados da rotina da semana e podemos perder aquilo que Deus está falando. Então isso cabe como uma aplicação para nós, para que nós venhamos tomar cuidado e até pedir para que Deus nos ajude, a que nós venhamos de fato, quando nós estivermos diante das Sagradas Escrituras, ouvindo a pregação do Evangelho, Deus nos livre
de perdermos aquilo que Ele tem para nos dar através da pregação da palavra. Por quê? Porque Deus, conforme nós vemos, é através dessa fala, é através da palavra de Deus, que Deus vai transformar o coração de Lídia. E às vezes a gente está perdendo coisas no sermão, na pregação, no ensino, que são coisas úteis para a nossa santificação, para a nossa transformação, para a preservação da nossa fé. Então fica essa aplicação também para nós. Agora, o que chama a atenção, esse é o centro desse texto, é como Paulo descreve a conversão de Lídia. Veja aí, no verso 14. Olha o que Paulo vai dizer. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia, ou melhor, para atender ou para responder aquilo que Paulo estava falando. Então, Lucas, ele vai nesse momento descrever a conversão em termos daquilo que Deus fez na mente e no coração dessa mulher. Mas, por exemplo, a Bíblia, ela tem um costume de nem sempre detalhar o restante das outras coisas que acontecem na salvação. Você provavelmente já ouviu uma expressão teológica que nós chamamos ordem de salvação. Ordem de salvação. Ou melhor, ordus salutis, né? Uma maneira de dizer que na salvação, o processo de salvação, tem coisas que acontecem antes de outras. E isso é muito importante, porque pela maneira que você entende a ordem dos fatores, vai influenciar a maneira como você vive para Deus, como você entende o Evangelho. Por exemplo, o que vem primeiro? A justificação ou a santificação? Dependendo da sua resposta, você vai dizer se Deus salva por graça ou por obras. Se a santificação vem antes da justificação, então primeiro você precisa ser santo, para depois Deus te justificar no tribunal de Deus. Agora, se a justificação vem antes, então Deus te salva não por méritos, mas porque Ele primeiro te salva, depois Ele te santifica, depois Ele trabalha em você. Por exemplo, o que vem primeiro? A fé ou a eleição? Você crê em Deus, e então depois Deus fala assim, tá vendo? Ele creu em mim, então agora eu vou escolher Ele. Será que é assim que acontece? Ou será que Deus escolhe primeiro, e porque Ele escolheu, Ele que é o autor da salvação, Ele também dá fé para o coração? Então isso também é importante, porque isso também muda a visão teológica. Os arminianos, com todo respeito a eles dizem, primeiro Deus vê a fé, depois Deus escolhe. Mas o que Atos 13 fala? Quando sai o decreto do concílio, vai dizer assim, e creram todos os que foram destinados para a vida eterna. Então primeiro vem a eleição, depois vem a fé. Então basicamente Deus elege antes do tempo, Deus regenera o pecador trazendo vida espiritual porque ele está morto. Simultaneamente, muitas vezes a regeneração, Deus faz a conversão, concedendo fé e arrependimento. Nesse momento, quando você crê, simultaneamente também você é justificado por Deus, a obra de Cristo é aplicada a você. Uma outra coisa que acontece quando você crê, você é adotado por Deus, que nós chamamos de adoção, está ali junto, depois da justificação, adoção. Depois da adoção, aí tem a santificação. E depois da santificação, você tem a preservação dos santos, que é Deus guardando os santos retos no caminho de Deus. E por último, você tem a glorificação. Então, muitas vezes na Escritura, e isso acontece em toda a Bíblia, Deus não detalha isso. Você precisa fazer uma teologia bíblica da salvação, estudando, conectando essas coisas. Lucas, não só Lucas, mas Paulo, toda a Escritura, ela utiliza linguagens representativas. Então, quando Lucas fala que Deus abriu o coração, ele está usando um aspecto da obra de Deus para falar assim, ó, Deus fez tudo isso. Deus fez tudo isso que a gente está falando aqui. Ele elegeu, ele fez isso, ele regenerou, ele adotou, ele justificou, ele deu fé, ele deu arrependimento, ele santificou, ele fez todas essas coisas com Lídia, porque a obra foi completa. Mas ele escolhe um aspecto para enfatizar um aspecto da obra de Deus. Qual é esse aspecto? A obra interna do Espírito Santo, a iluminação. Por exemplo, nós temos
dois tipos de chamado na Escritura. Nós chamamos de o chamado externo e o chamado interno. Qual é o chamado externo? O chamado externo é aquele que você faz, é aquele que eu faço, é aquele que nós fazemos. Quando nós falamos para as pessoas, creiam no Evangelho, se arrependam. Nós pregamos, chamamos, estamos chamando. Mas só vai vir quem o Espírito Santo chamar no coração. Jesus falou, muitos são chamados. Venham, mas poucos são escolhidos. A obra interna do Espírito Santo é o chamado interno. Então, a pregação de Paulo, a minha pregação, a sua, ela não é efetiva em si mesma. Ela não é efetiva. Ela é só o chamado externo. Então, o chamado interno, quem faz é o Espírito Santo. Então, nós podemos pregar, mas se Deus não fizer a obra dele, nada acontece. É isso que o texto quer enfatizar. Paulo não é poderoso em si. Na verdade, irmãos, Paulo, ele está sendo Deus está desenhando uma caricatura de Paulo aqui para nós, para mostrar assim, ó, Paulo é um instrumento da minha vontade. Ele quis ir para um lugar, Deus não deixou. Ele quis ir para o outro, Deus não deixou. Então, Paulo, ele tinha pessoas que ele queria pregar. Deus falou assim, você não vai pregar para esse, vai pregar para esses. E aí, Paulo não escolhe quem vai salvar. Aí Deus vai lá e age no coração. Mais para frente, no capítulo 18, Paulo chega em Coríntios, prega, as pessoas rejeitam ele fica triste, ele vai para casa, ele começa a chorar e fica angustiado, ele quer ir embora. Aí Deus fala assim, Paulo, não vai embora não, fica aqui. Tá vendo? Paulo queria ir para outro lugar. Aí Deus fala assim, ó, não vai embora, fica aqui, porque eu tenho povo que eu quero salvar nessa cidade. Então você percebe, Paulo é um instrumento, você é um instrumento, Deus usa você, mas quem faz a obra é o Espírito Santo, pertence a ele, é exclusivo dele. É isso que o texto está querendo mostrar. Aquilo que Jonas disse muitos anos antes, quando ele estava dentro de um ventre de um peixe, porque ele foi desobediente ao Senhor, pertence à salvação. Então, basicamente, quando a gente olha dessa maneira, a gente percebe então que Paulo, ele, assim como não pode escolher onde vai pregar, ele também não pode escolher quem vai crer, porque é Deus que vai lá e age no coração, é Deus quem abre a mente para entender as Escrituras. Lucas 24 vai dizer para nós, verso 45, quando Jesus estava pregando e abriu o coração dos discípulos para entender e fazer arder o seu coração quando ele expunha a palavra de Deus. Como vai dizer também em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo vai dizer, não foi por palavras persuasivas, bonitas ou eloquência que Deus salvou vocês, mas foi pela iluminação e pela palavra da cruz. Ou melhor, como nós vamos ver também, que é Deus quem inclina o nosso coração para desejar as coisas e também realizar, como Paulo vai dizer em Filipenses, é Deus quem opera em vós o querer e o realizar. Ou como Tito capítulo 1 e Judas capítulo 1 vai dizer para nós que é Deus quem coloca fé no coração, que a fé é um dom de Deus e que ela foi entregue aos eleitos. Ou como vai dizer em Romanos capítulo 2 e em 2 Timóteo capítulo 2 também, quando Paulo fala para Timóteo orar, que é a bondade de Deus que leva as pessoas ao arrependimento, quem dá arrependimento é Deus. Ou também, irmãos, quando João 3 vai dizer que o homem não pode nascer do Espírito, não pode nascer da carne, mas só da vontade do Espírito. Ou como vai dizer em Tito, capítulo 1, que a regeneração é uma obra do Espírito através da palavra. Ou também, como em João 14, que o Espírito Santo ele tem uma obra exclusiva de persuadir o pecador e convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. É Deus que faz isso. Ou como o texto bíblico que nós lemos hoje, que Deus ele vai atrair o povo até ele, e que ele vai lavar o coração, vai lá trocar o coração, dar um espírito novo, e que ele vai fazer isso de maneira exclusiva. Ou como João 15:16 e 1 João 4:9 vai dizer para nós,
que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas que Ele nos escolheu primeiro, e nisso nós sabemos que Deus nos amou, que Ele nos escolheu e por isso nós escolhemos Ele. Então você não escolhe a Deus porque você quis, você escolhe a Deus porque Ele te escolheu antes. Então, tudo isso que eu estou citando aqui para vocês, esses versos, eles podem ser entendidos que é isso que Lucas quer retratar aqui. Quando ele vai dizer para nós que Deus abriu o coração de Lídia, ele está querendo dizer que Deus fez todas essas coisas. Deus fez uma obra total no coração dessa mulher, que é a obra que Ele fez um dia em nós, para crermos no Evangelho. Então, basicamente, o que isso quer dizer quando nós olhamos para esse texto? Que a salvação, ela é um ato exclusivo de Deus. Por exemplo, quando nós também vamos estudar a teologia, nós muitas vezes temos dois termos que discutem entre si. Se a salvação ela é monergista ou se ela é sinergista. Monergismo é quando um único ato, ação de Deus, ela é somente Deus realiza. E sinergista é quando há uma cooperação. A palavra sinergia do grego, ela aparece muitas vezes no Novo Testamento, mas nenhuma delas está relacionada com a salvação, nenhuma delas. Você já leu aquelas listas de cooperadores que Paulo cita, quando Paulo agradece as pessoas no final da carta? Colossenses 4, os cooperadores do Evangelho. Romanos 16, a lista maior, os cooperadores. A palavra cooperador é a palavra sinergia, que tem a ver com pessoas que exercem conjuntamente uma energia para um trabalho. Em nenhum momento na Escritura a Bíblia fala que a salvação ela é uma sinergia, Deus junto com o homem. Ela sempre fala, é Deus fazendo e nós recebendo. Então, por isso que a gente fala que a salvação ela é o quê? Monergística. Porque Deus age de maneira soberana, exclusiva e livre na salvação. E aqui uma coisa interessante. Você provavelmente já ouviu, você talvez até já falou, já usou aquela metáfora, né? Onde você fala assim para as pessoas, você precisa abrir o seu coração. Você precisa abrir o seu coração para o Evangelho. Irmãos, homem nenhum abre o coração. O coração é um sarcófago, fechado, morto, inerte. Putrefo em pecado, que não consegue responder a Deus. Se Deus não vier e fazer uma vida espiritual nesse coração e fazê-lo reagir, ele não pode responder a Deus. Então esse negócio muitas vezes diz assim, abre o seu coração para o Evangelho. O coração não vai se abrir. Nós temos que orar, pregar e orar e depender do Espírito Santo, porque é Ele que realiza essas coisas. Ninguém tem o poder de abrir o próprio coração. Ninguém tem o poder de abrir o coração de outro, né? É isso que, na verdade, Ezequiel, que nós lemos, fala. É Deus que visita lá o coração e troca ele. Ele tira um coração de pedra, ele põe um coração de carne, ele põe o Espírito dele nas pessoas. É isso. E por fim, nós temos o quê? As evidências da conversão de Lídia. Perceba que, rapidamente, há 4 coisas. Primeiro, o batismo, que é um selo público, visível, tal como a circuncisão era um selo de fé. Para o judeu, o batismo para nós ele é esse selo visível, que mostra que nós de fato convertemos ao Senhor. Por isso, irmãos, nós não podemos incentivar ou forçar o batismo, porque o batismo ele tem que ser um ato legítimo de um coração que crê no Senhor Jesus. É preciso verificar a fé, andar, discipular, para que depois de algum tempo, depois de verificar, a pessoa tenha a chance de se autoexaminar e falar assim, isso aí não é para mim. Ou os próprios responsáveis pelo batismo verificam e falam assim, eu não posso batizar essa pessoa, porque eu estou dizendo publicamente que ela nasceu de novo e eu não vejo a obra do Espírito nela. Porque a responsabilidade vai ser cobrada depois de quem batiza. Então aqui é como se o texto estivesse dando essa evidência, que ela prontamente, tal como ela creu, ela foi batizada. E a evidência de que seu batismo foi de fato um batismo genuíno de um cristão verdadeiro é que ela quer servir a Deus com a sua hospitalidade, ela quer compartilhar, ela tem esse desejo de servir, né? É isso que você vê. É estranho, irmãos. Pessoas que falam que nasceram de novo, que são cristãos, que são imitadores de Cristo, mas têm dificuldade de servir. Ora, o nosso mestre, o nosso Salvador, ele é o servo dos servos.
A própria Escritura diz que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Mas muitas vezes nós temos dificuldade de servir. Será que a fé é genuína em nós mesmos? Será que o Espírito Santo habita em nós mesmos? Se nós temos dificuldade de trabalhar para Deus, de servi-lo, olha o que essa mulher faz. Essa mulher, e eu vou dizer aqui nas palavras de John Stott. John Stott diz assim: Lídia convidou Paulo e seus companheiros para ir em sua casa, pois quando Deus abre o coração abre-se para a obra de Deus. Veja só como Stott desenha a conversão. Ele fala assim, Deus abriu o coração de Lídia, Lídia abriu o seu coração para o reino de Deus. Então essa é uma resposta natural. Deus foi lá e fez uma obra na vida dela, agora ela quer fazer uma obra para Deus. Ela quer servir a Deus. Então ela é o quê? Hospitaleira. Ela está pronta para servir a Deus, recebendo os apóstolos, missionários, que provavelmente a igreja, a primeira igreja europeia, ela vai ser fundada com uma mulher asiática na sua casa. Aqui nasce a primeira igreja da Europa. Nós temos esse registro histórico. Então, o que a gente aprende? Que Lídia rapidamente entendeu, sem necessidade de muito discipulado, ela rapidamente entendeu que quando ela foi salva e ela recebeu o evangelho, ela entendeu que tudo que ela tinha não era dela, mas era do Senhor. Então o que ela faz? Ela serve a Deus com as suas propriedades. Ela abre sua casa, ela acolhe os missionários, ela provavelmente se tornou ali a fundação da igreja, como já falamos, entre outras coisas que ela deve ter feito. Na verdade, inclusive, quando a gente fala do nome de Lídia, alguns vão dizer que Lídia provavelmente era uma daquelas duas irmãs que era muito importante na igreja de Filipenses 4:2, Evódia e Sintique, estavam tendo um conflito uma com a outra. Então, irmãos, aqui fica a aplicação para nós. Deus abriu o seu coração, Deus transformou sua vida. Então a resposta que Deus espera de nós, irmãos, é essa: que a gente sirva a Deus, que a gente se entregue, que a gente se comprometa. Aliás, se você não é batizado e você entende que você nasceu de novo, você deve tomar essa iniciativa, não nós. Você precisa desejar isso, porque se você não deseja se batizar, então você não deseja selar o seu compromisso com o Senhor, porque o batismo, ele não é um conselho, ele é uma ordenança de Deus, ele é um sacramento. Então nós devemos também servir ao Senhor com tudo aquilo que Deus nos deu, com os dons e talentos que Deus nos deu. Pare para pensar, o que Deus te deu de dons e talentos? Quais são as bênçãos que Deus derramou na sua vida? Essas bênçãos, elas são para que você seja bênção na vida dos outros também. Deus te deu o dom para tocar, cantar, sirva a Deus com isso. Deus te deu o dom para pregar o evangelho, prega o evangelho. Deus te deu o dom para exercer misericórdia e visitar os doentes, visite os doentes. Deus te deu o dom para orar pelos enfermos, para ser um intercessor, ore pelos enfermos. Deus te deu o dom para ser um ofertante, seja um ofertante, mas não negligencie os dons que Deus te deu. Porque Lídia aqui, ela imediatamente, o que ela faz? Quando Deus me abençoou, ela foi lá e abençoou o reino de Deus. Ela chamou os apóstolos, veja que ela persuade, né? Paulo tinha outros planos. Talvez ele quisesse ficar em outros lugares. Ela falou assim, não, se vocês me consideram fiel, crente em Deus, me dá esse privilégio de receber vocês e poder servir ao Senhor. Então nós vemos essas evidências. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Deus de fato está nos chamando, irmãos, para que a gente aprenda com Lídia a orar a Deus, para que Ele abra o nosso coração para a palavra dEle constantemente, todos os domingos, domingo após domingo, quinta-feira após quinta-feira, leitura da palavra após leitura. Nós temos que sempre falar para Deus, Deus, abre meu coração quando eu estiver lendo a sua palavra. Por que nós oramos sempre antes da pregação, depois da leitura da palavra? Porque nós reconhecemos publicamente, diante do Senhor, que se Ele não vier até nós aqui, fazer a obra dEle no nosso meio, ninguém pode fazer, só Ele. Então, da mesma maneira, nós devemos ter esse sentimento. A segunda coisa, para a igreja como um todo, como o princípio de Zacarias, capítulo 4, verso 10,
Não desprezem, irmãos, os pequenos começos. Zacarias vai dizer isso no capítulo 4. Essa igreja, né, que vai nascer na beira de um rio, com uma conversa e com uma mulher asiática, ela vai se tornar uma das igrejas mais importantes do Novo Testamento. Essa igreja é a igreja mais amorosa e cuidadosa com os apóstolos do Novo Testamento. Paulo vai dizer isso. Eles foram aqueles que mais ofertaram generosamente na fome de Jerusalém. Paulo vai dizer que eles renovaram constantemente o cuidado pastoral com Paulo, mesmo Paulo não estando mais lá. Eles cuidavam de Paulo financeiramente no ministério. Uma outra coisa é que essa igreja, pela existência dela, nós temos uma das cartas mais belas do Novo Testamento, que é Filipenses. Então, agradeça a Deus pelos pequenos começos. Nós estamos andando, né? E muitas vezes eu estou estudando, isso me remete ao momento da igreja. Nós estamos dando um passo, né? Procurando um terreno. Não despreze os pequenos começos. Não despreze o que Deus está fazendo. Porque nós não temos noção da dimensão daquilo que Deus vai fazer daqui durante muitos anos. E você está tendo oportunidade, nós estamos tendo a oportunidade de testemunharmos e participarmos daquilo que Deus está fazendo hoje na vida dessa igreja. Às vezes, né, eu fiz até uma observação aqui, às vezes uma igreja nasce na beira do rio. Você sabia que essa igreja nasceu na beira do rio? Quem que estava na beira do rio, Marcelo? 5 famílias. Olha lá, Paula, Fran, Marcelo, Pastor Neto, Luana, o Rafael, acredito que a esposa do Rafael estava com ele também, não lembro se na época estava, não estava, né? Mas ela chegou depois, né, Isa? Mas o pastor Mateus de Araçatuba, né, também estava. Então, 5 famílias se reuniram na beira do rio. Qual acontece aqui, ó? Olha o que está acontecendo aqui. 5 famílias se reuniram e nasceu uma igreja. Que, na verdade, foi para uma casa, como foi para a casa de Lídia, e depois ganhou um espaço, que é o que nós estamos hoje. Então, da mesma forma, é isso que nós vemos. O padrão, né, de Deus começa numa conversa, numa reunião, vai para uma casa, depois tem um espaço. Olha como que Deus faz coisas. Então, vamos ser gratos a Deus por aquilo que Deus está fazendo em nosso meio.